A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que é uma alegria grande eu estar aqui nessa igreja, pela segunda vez, né, que eu estou aqui. Há uns 3, 4 anos atrás, eu estive aqui nessa igreja, eu vim com meu genro, com um amigo dele, e eu fui muito abençoada nessa igreja. Eu quero dar esse testemunho. Eu cheguei aqui, pastor Kleber estava fazendo uma pregação naquela parte ali de Jesus no Getsêmani. Irmãos, eu tinha algo na minha vida que eu achava que não era nada. Eu achava, mas Deus estava vendo e não estava concordando com aquilo. Porque as mínimas coisas, irmãos, é as mínimas coisas que ferem a santidade de Deus. Eu sou uma missionária, né? E eu ouvi a palavra do pastor e Deus falou tremendamente comigo aquela noite. E Ele me curou daquela causa, daquele problema. O Senhor me curou, falou de uma maneira assim que eu entendi tudo. E o Espírito Santo veio no meu coração e disse, é isso. E naquela mesma hora, eu confessei, pedi perdão do Senhor e deixei. Fui curada, em nome de Jesus. Aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, eu vim de Manaus para te falar comigo aqui, São José dos Campos, mas Deus é tremendo, irmão, Deus é tremendo. Como todos já sabem, eu sou a missionária Francisca, eu sirvo na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, no Amazonas. Sou missionária pela misericórdia e bondade do Senhor. Eu sirvo ao Senhor ali naquela igreja. Eu aceitei Jesus ali. Em novembro fez 50 anos. Eu não fui pelo amor, eu não fui pela sede de Deus. Irmãos, eu fui pela dor, né? Eu tive um câncer no útero. Eu sou uma pessoa, não vou reparar muito no meu português, porque eu sou filha de seringueira, eu fui criada no seringal. Sou índia mesmo, lá dentro do mato mesmo, do Amazonas. E aí, quando eu vim para Manaus, já era moça feita, casei-me, tive 7 filhos, 8, uma é filha do coração. Criei meus filhos todos na igreja. Pois bem, e ali, por causa de um parto mal feito, eu adoeci, peguei uma infecção, dessa infecção eu tive um câncer no útero. E, naquela época, eu tinha meus 30 e poucos anos, hoje eu não tenho problema de dizer minha idade, tenho 79 anos. E os médicos, eles fizeram o que tinha que fazer, né? O médico me disse que fez o que tinha de fazer. E eu, cada vez pior, muito magra, muito acabada, tinha já 4 filhos. Irmãos, eu entrei em desespero. Eu fumava muito, eu passava a noite fumando, andando naquela casa, ia no quarto dos meus filhos e chorava muito, porque eu sabia que eu ia morrer e ia deixar meus filhos. E uma pessoa chegou na minha casa e disse assim, olha, lá na igreja, sabia da minha situação, na igreja, Deus tem feito grandes coisas, tem curado leprosos, tem curado cancerosos, Deus tem feito maravilha, agora nós estamos numa campanha, vá lá para a gente orar por você. Eu digo, não, para mim não tem jeito não, não tem mais jeito não. Mas um dia, eu estava numa janela da minha casa, pensando, chorando, e eu era muito idólatra, né? Me pegando com deuses estranhos, me deu aquela vontade de ir para a igreja. Eu sabia onde era a igreja,
eu só fiz calçar o chinelo. Tinha uma irmã minha que estava comigo, tomando conta das crianças, e fui na igreja. Era um sábado, círculo de oração. E aí cheguei lá, as mulheres reunidas, irmãs reunidas em oração, e tinha uma dando uma palavra em pé, e as outras ali, e eu entrei assim, ei, minha senhora. Ela olhou para mim e disse, o que foi? Eu disse, olha, eu vim aqui porque eu soube que Jesus cura aqui nessa igreja, e eu quero oração porque a minha situação é essa e essa e essa. Aí ela disse, então vem aqui, se ajoelhe aqui. Me ajoelhei, ela orou, aí ela perguntou assim, a senhora quer aceitar Jesus? Eu disse, não, senhora, olha só. A situação. Aí, se eu ficar boa, se ele me curar, eu volto e aceito. Fui para casa. Eu sangrava todo tempo, né? Com 3 dias. Cheguei em casa, peguei o remédio que eu estava tomando, tinha um terreno balde do lado da minha casa, joguei tudinho e disse, Senhor, agora é tu, e acabou. Não vou mais nem tomar remédio, não vou mais correr para médico, nem nada. Com 3 dias, eu estava completamente curada. Aí voltei, com 15 dias, voltei do mesmo jeito. Cheguei lá, entrei, ei, minha senhora, olha, eu estou curada, eu vim aqui aceitar Jesus. Ela disse, se ajoelhe aqui. Aí foi uma alegria, né? Se ajoelhe, oraram por mim, eu aceitei Jesus. Nunca me arrependi, irmãos. Nunca. Aí, sou uma das fundadoras dessa igreja. Essa igreja saiu dessa outra assembleia. Fui servir Deus ali. Criei meus filhos todos na igreja. Muito difícil, porque o marido não era crente. Ele foi se converter, já, bem dizer, morreu ano passado, na hora da morte. E fui consagrada a missionária. Ando por aí, por todo canto no Amazonas. Lá é muito difícil, porque sai mais por água. Tem ali 62 municípios. Nós temos igreja em 60 municípios. 2 municípios nós não entramos, mas estamos preparando 2 obreiros para ir abrir trabalho lá. E sou acostumada a andar pregando o evangelho por ali, por todo canto. Uma hora é de canoa, outra hora é de barco, outra hora a canoa está para se alagar e a gente clama ao Senhor, outra hora está num barco, vem um temporal, né? E a gente fica em oração, mas Deus sempre, Ele tem dado vitória. Sempre tem dado vitória. E eu sempre oro por Ele lá, dei o meu testemunho na minha igreja, quando eu recebi a cura aqui, dei o meu testemunho na minha igreja, falei dele, e sempre estou assistindo ele, né, pela rádio, e é assim. Então, estou aqui de passagem, né, e é uma alegria muito grande, eu amo essa igreja, estar aqui hoje, para levar uma palavra, e eu quero me colocar com temor e tremor, diante da autoridade, debaixo da autoridade do pastor Kleber, para trazer essa palavra à igreja, né? Que Deus esteja me usando. E eu quero abrir a palavra no livro do Êxodo, no versículo 3, começando pelo primeiro, no capítulo 3, começando pelo primeiro versículo até o versículo 7, que diz desta maneira: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vindo o Senhor,
que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém. Senhor, eu te dou graça em nome de Jesus pela tua palavra. A tua palavra é a tua carta dirigida ao homem, Senhor. Portanto, eu te peço agora que tu unja meus lábios com brasa do altar, para que eu possa, Senhor, explanar a tua palavra. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vê essa situação aqui. O povo estava sofrendo lá no Egito, né? Deus tinha prometido a Abraão que um dia ele iria buscar. Eles iam para lá, mas que Deus ia buscar seu povo. E Deus, ele é fiel, quando ele faz uma promessa, ele cumpre, né, irmão? E o Senhor queria tirar aquele povo de lá. Já tinha passado da época, né? Mas ele não encontrava uma pessoa para ele usar para ir lá. Porque Deus não tem pé a não ser os nossos, ele não tem mãos a não ser as nossas, né? A palavra vem do trono, mas a boca é nossa. Então, ele queria encontrar uma pessoa, encontrou Moisés, né? Encontrou Moisés. E diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apacentar, irmãos, é cuidar, é zelar, é guardar o rebanho a salvo dos adversários. É isso que os nossos pastores fazem. Zela, cuida do rebanho e guarda. E ninguém, nós não temos noção, nós não temos, só quando nós formos também, o que é a vida de um pastor que toma conta de um rebanho, né? O trabalho, o cansaço, a responsabilidade, porque a Bíblia diz que um dia eles vão nos levar diante de Deus, como quem tem que, a palavra diz, como quem tem como que seja de Deus, mas que é eles que têm que apresentar diante do Senhor. Então, eles zelam muito por isso, né? É isso que o pastor Kleber faz e o meu pastor faz. Aqui a gente vê Moisés com um rebanho que não era dele, era do seu sogro. Mas eu acho que todos os pastores, eles já sabem que eles tomam conta de um rebanho que não é deles, mas que o Senhor, olhando para a terra, vendo o coração desse homem, ele confiou. Ele disse: toma conta do meu povo. Em ti eu confio. Ele olhou e sonhou com o senhor, pastor, e com outros aqui. E disse: em você eu confio. Vou te entregar um rebanho nas tuas mãos, que não são teu, não é teu,
é meu, mas eu confio nas tuas mãos. Portanto, temos que ter muito cuidado, né? Porque o rebanho é de Deus. O rebanho é precioso nas mãos do Senhor. Moisés, ele estava ali com aquele povo e diz aqui a palavra que ele leva aquele rebanho lá para aquele monte, para o monte Horebe. Moisés, ele foi um homem que ele tinha já passado pelo deserto, né? Ele foi ao deserto e ali Deus preparou, capacitou aquele homem, né? Porque deserto, irmãos, não é lugar de murmuração. Deserto é lugar de cura, de tratamento. É onde o Senhor vai nos preparar e nos capacitar. Se murmurar, vai prolongar o deserto, né? Prolonga. Portanto, é bom que a gente aprenda, quando a gente está no deserto, e você, minha irmã, Deus me diz que você está num deserto. Deus fala contigo essa noite e diz que Ele está vendo, Ele está contemplando a tua situação. Que Ele te vê, mas Ele já te deu uma promessa, que Ele vai te dar vitória. E Ele vai te tirar brevemente desse deserto que tu entraste. Vai te tirar em vitória. Moisés passou pelo deserto. Agora, ele podia estar nos lugares altos. O Senhor vai te colocar num lugar alto, minha irmã. Ele tinha passado já 40 anos ali, né, no deserto, ali com o rebanho do seu sogro, e ali ele aprendeu muito. E agora ele podia ir aos lugares altos, Monte Horebe. Mas, irmãos, sempre antes de um lugar alto, tem um vale. Tem um vale. E eu vou dizer uma coisa: um vale é um lugar extremamente frio, árido, vazio. E é lugar de amargura, de aflição e de rejeição. Moisés estava se sentindo, era rejeitado, foi rejeitado pelos seus, todos nós conhecemos a história. E agora ele naquele vale, com toda aquela amargura, com toda aquela rejeição, ele se sentia, ele mesmo diz, ele teve o primeiro filho, ele colocou o nome de Gerson, que significa sou estrangeiro em terra, sou peregrino em terra estranha. Mas ele soube vencer o deserto e ele venceu o vale e agora ele podia estar nos lugares altos. Para chegar nos lugares altos, aonde está Deus, temos que procurar uma capacitação para podermos ir a um lugar alto. Não é fácil não, viu, irmão? Às vezes a gente chega numa igreja e já quer ser pastor, já quer ser líder, mas tem que aprender, tem que estudar, tem que aprender para poder chegar lá em cima. E aí muitos, eu sou acostumada a ver, até se aborrece, sai aborrecido, né? Mas tem um aprendizado. Moisés,
ele sabia, ele conhecia o milagre, né? O mistério de levar as suas ovelhas a lugares altos. E eu profetizo uma unção sobrenatural sobre a tua vida, meu irmão. Que tu tenha essa unção, esse mistério de levar as tuas ovelhas a lugares altos. Eu tive aqui domingo e nós recebemos uma palavra maravilhosa de ensinamento. E levar as ovelhas a lugares altos é isso aí, é a palavra, com adestramento. E eu profetizo sobre todo líder dessa igreja, que tenha conhecimento, que aprenda a levar os seus liderados a lugares altos. Porque lá está o Senhor, lá está o batismo com o Espírito Santo, lá estão os dons espirituais. Lá está Deus para nos ensinar, nos adestrar, nos dar o comando, a palavra de comando. Que Deus faça isso nessa igreja. Eu profetizo e eu lanço essa palavra para esta igreja. E diz o versículo 2: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés achou aquilo estranho. De repente, ele viu aquele arbusto, aquela árvore, pegando fogo, mas só que não se consumia. Era algo que ele nunca tinha visto. Apesar de conhecer o deserto, né, e saber que as coisas sempre acontecem no deserto, mas ali era diferente. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés, ele tomou uma decisão. Ele viu, ele disse: eu vou lá, eu vou ver o porquê disso. Era muito natural ele ver algum fogo no deserto, mas aquilo ali era diferente. Ele toma essa decisão, foi a decisão mais certa que ele tomou na vida dele. Muitas pessoas estão em apuros, estão em sofrimento, porque um dia não souberam tomar uma decisão certa. Decisões é tomada em oração, perguntando ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que tu queres? É isso mesmo que eu devo fazer? É isso mesmo? Está certo isso? Porque quando não é assim, há choro e sofrimento. Muitas vezes nós tomamos uma decisão assim, na carne, e não queremos buscar o Senhor em oração, não esperando o comando do Senhor, e aí se damos mal. E depois a gente volta para o Senhor chorando, mas aí já não tem mais jeito. Como eu conheço pessoas que tomaram decisões erradas e choram até hoje. Moisés toma essa decisão. Ele disse: eu vou lá, eu vou ver o que é isso. Vendo, e então Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que ele se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Vendo o Senhor que ele se virava, diga: vendo o Senhor que ele se virava para ver. Irmãos, essa palavra para mim é uma palavra rema, uma palavra que me veio, eu lendo
parte da Bíblia me veio essa palavra do trono. Do trono. Moisés, como eu já expliquei, o povo estava lá no Egito, sofrendo, Deus querendo ir buscar o povo, libertar o povo, mas não encontrava ninguém. Deus confia em mim e em você, o mundo está nesta situação, Jesus está voltando, daqui a pouco nós vamos ver esses céus se abrir, irmãos, para dar passagem ao Filho de Deus. Todos os sinais já foram cumpridos. Né? E Ele tem pressa e Ele confia em você, Ele confia em mim, para nós sairmos pregar o Evangelho, ganhar vidas para Jesus, trazer pessoas para a igreja para serem tratadas, curadas. Em mim e em você que Ele espera isso. Pastor, ele gera ovelha. Ovelha que gera outras ovelhas. Então, somos nós. Para ir pelos hospitais, irmãos. Ir pelos cantos, pelas ruas, pelos becos, pelos valados. E falar de Jesus. Que a igreja está em luta. A igreja está em luta, esperando, aguardando o dia do Filho do Homem. Mas Deus ainda tem um povo nessa terra. Deus ainda tem um povo aqui em São José dos Campos, que necessita ouvir a sua palavra. E é você que Ele confia que vá lá e traga o perdido. Pois bem, então, Deus queria tirar aquele povo daquele sofrimento. Ele encontra Moisés. Vocês acham? Fazia 430 anos. 400 anos foi a promessa que Deus deu a Abraão, que ele ia tirar o povo. Já tinha passado, diz os historiadores, que tinha passado 30 anos. E nada. O povo chorando e clamando. E aí Moisés vê essa visão, como ele diz, essa visão. Moisés podia ter dito assim, espera lá, isso aí é coisa do deserto mesmo, seguir o caminho dele. Deus teria chamado Moisés, escolhido Moisés? Não. Mas diz aqui o versículo. Vendo o Senhor, que ele se virava para lá a ver, vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, ele do meio da sarça o chamou. Nós temos que se virar para Deus, para Ele nos escolher, para Ele nos usar. Jovem, receba essa palavra. Você pode não ouvir nada do que eu vou falar, mas se você ouvir isso e meditar, vire-se para Deus. Vire para Deus, esqueça o mundo, as concupiscências da carne e vire-se para Deus. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um homem de Deus, um pregador da palavra. Deus tem projeto na sua vida, Deus tem sonho com você. Mas você tem que se virar para Ele. Tem que se virar. Você está com problema, sofrendo? Vire-se para Deus. Você está enfermo, irmão? Vire-se para Deus, busque em Deus a cura, que Ele é o Deus que cura. Você tem uma causa difícil na sua vida aí? Vire-se para Deus. Busque nele a vitória. Devemos virar-nos para Deus. Muitas vezes nós buscamos socorro no dinheiro, no homem, no advogado, no médico. Esquecemos do Senhor. É para onde nós primeiro temos que nos virar. É para Deus. É para o nosso Deus, que é cheio de misericórdia, cheio de bondade. Moisés virou-se e foi lá.
E se ele não tivesse ido, o povo continuava sofrendo. Se você não se virar para Deus te dar uma palavra de comando, Deus te ensinar, Deus te dirigir, Deus te enviar, o povo, os perdidos de São José dos Campos vão continuar perdidos assim. Aí, o mundo vai continuar assim. Temos que nos virar para o Senhor, para que o Senhor nos dê visão espiritual, né? Palavras adequadas, sabedoria para lidar com o pecador. O pecador está muito decepcionado, né? Nós precisamos ter palavras sábias para chegar a eles. Moisés virou-se e o Senhor disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. É terra santa. Nós devemos, irmãos, amigos, tirar as sandálias da irreverência, sandália da desobediência. Muitas vezes nós vivemos em desobediência aos nossos pais, o jovem, ao nosso líder, à nossa liderança. Tirar as sandálias do orgulho. Às vezes nós somos tão orgulhosos, irmãos. As sandálias da prepotência, para chegar perto de Deus. Tirar a sandália da falta de amor ao meu irmão. Quantas vezes o irmão, às vezes eu falo muito isso na minha igreja, o irmão entra, igreja grande, com muita gente, e a gente já não sabe decifrar quem é, se é uma pessoa de fora, se é um dos nossos, passa por ele e não dá uma paz do Senhor, não dá uma palavra, vem cansado, nessa época de pandemia, tanta gente sofrendo, tanta gente que perdeu os seus entes queridos, e entra na igreja em angústia, e sai, não recebe uma palavra de ânimo, não vai lá ninguém dar um abraço. Nós somos assim, acontece isso. Mas Deus espera uma pessoa ir na igreja, Deus espera que a gente trate bem, que a gente vá lá, dê uma palavra, dê um abraço, pergunte o que está acontecendo. Um irmão chega tão triste, tão angustiado, entra e sai e não recebe uma palavra. Uma palavra tem valor. Uma palavra tem valor. Um dia eu me convidaram para ir dar uma palavra numa célula de outra igreja. Eu fui. Aí cheguei lá, né, e aquela conversa, todo mundo falando, dando testemunho, uma senhora levantou e disse assim, e eu conheci a senhora, mora ao lado da minha igreja. Ela disse: eu estou muito feliz aqui com vocês. Eu vim para cá, porque lá perto da minha casa tem uma igreja, e um dia eu estava tão angustiada, eu estava tão triste, eu fui lá. O pessoal passava por mim, ninguém me olhou, ninguém me deu uma palavra, ninguém falou comigo. Eu saí e disse: bom, aqui não é lugar para mim, aqui não me serve. Aí eu vim para cá, ela dando testemunho dela, que ela estava muito bem, e eu, meu Deus, meu Deus. Aí cheguei lá, falei para os irmãos: olha, a fulana, nossa vizinha aí, entrou na igreja e saiu, ninguém falou com ela, ninguém cumprimentou ela. Acontece essas coisas. A sandália da rebeldia, nós somos rebeldes, às vezes, à nossa liderança. O jovem é rebelde aos seus pais. Para chegar perto de Deus, temos que tirar tudo isso. Irmãos, Deus diz: esse lugar é santo, tira as sandálias dos teus pés. Olha, isso aqui é santo. Igreja somos nós que somos igreja. Isso aqui é a casa de Deus, é um templo, é a casa de Deus. Nós precisamos de reverência ao entrar na casa de Deus. Nós precisamos ter amor à casa de Deus.
os domingos está na igreja, às terça-feiras está nos cultos. Precisamos estar atentos. Qual será a palavra que o pastor hoje vai pregar? Eu quero ouvir, eu quero aprender. Né? E vim para a casa de Deus, porque isso aqui, essa casa, ela é santa, santa, santa. É com temor e tremor que eu digo que eu estou aqui. Porque eu sei que isso aqui é lugar santo. O Espírito, Jesus está presente. Ele diz na palavra dele que onde tivesse 2 ou 3, ali ele estaria. Nós somos muito mais de 3. O Espírito Santo está aqui. O homem de branco, o Jesus, com as mãos ainda feridas, passeia no meio dessa igreja. Confessa para ele, meu irmão, o que é que tu precisa. Ele está aqui conosco. A palavra dele é fiel. E ele disse que estaria, quando nós nos reuníssemos, ele estaria conosco. Eu creio, ele está aqui. Nós não podemos ver com esses olhos, mas com os olhos espirituais, nós vemos e sentimos a presença do nosso Mestre. É, meu irmão. E ele disse, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que tu está é santo, é terra santa. Disse mais a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, ele não conhecia Deus. Ele conhecia, ele era sabedor de uma promessa que Deus tinha feito àquele povo. Ele sabia, os pais deles falaram para ele, que um dia eles iriam sair dali, porque Deus prometeu a Abraão. Mas ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia. Ele disse, eu sou o Deus de teu pai. Às vezes eu fico vendo. Eu sei que aqui não tem isso. Olha, as crianças estão lá ouvindo a palavra. Às vezes eu fico vendo famílias inteiras na igreja, com 4, 5, 6 filhos. E cresce, fica moça e rapaz. Aí está só os 2 velhinhos caminhando para a igreja. Os filhos não conheceram o Senhor. Os filhos não ficaram na igreja. Os filhos, o mundo tomou de conta. Muitas vezes, nossos filhos não conhecem o Senhor. Porque nós não fazemos um culto da nossa casa, culto familiar, para ensinar as nossas crianças, para falar para nossas crianças, para ensinar nossas crianças a louvar a Deus. Às vezes nós esquecemos disso, irmão. E o tempo vai passando. Mas tem um que não dorme, que é Satanás, para lançar coisas no coração dos nossos filhos. E quando a gente pensa que não, que a gente procura, cadê os filhos? Já foi. E ali, agora vai ficar na dependência do Senhor, ir lá e tocar neles, para que eles voltem para a casa de Deus. Só o Senhor é Deus. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, irmão, que é o nosso Deus, ele é o Deus da promessa. Ele fez promessa a Abraão e cumpriu. Quando ele escolheu um dia, Deus, contemplando essa terra, ele viu Abraão. Abraão, ele era filho de um homem que era sacerdote de um Deus estranho. E com certeza Abraão também servia aquele Deus. Mas Deus não olhou para aquilo que era, para o que Abraão era. Ele olhou para aquilo que ele poderia ser, com o toque do Senhor. E chamou Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, ele fez promessa e cumpriu todas as promessas que ele fez a Abraão. Prometeu um filho,
Sara, a Bíblia diz que já estava fora do tempo das mulheres de gerar filho, gerou, teve o filho. Deus cumpriu com a sua palavra com Abraão. Então, o Deus de Abraão, que é o teu Deus, que é o meu Deus, é o Deus de promessa. Se Ele te fez uma promessa, pode aguardar, pode esperar que Ele vai cumprir. Eu sou o Deus de Isaac. Deus de Isaac é o Deus da prosperidade. É o Deus que prospera, que supre as nossas necessidades. Isaac, ali em Gerar, a Bíblia diz que ele plantou e num ano ele colheu 100 por 1. Ficou rico, a ponto dos filisteus ter inveja de Isaac. E por amor a Abraão, Deus abençoou Isaac. Por amor a Abraão. Quando nós somos servos de Deus, Abraão já tinha morrido. Quando nós somos servos de Deus fiel, cumpridores do nosso dever, por mais que a gente passe dessa vida, mas Deus continua olhando para os nossos filhos. Portanto, você quer que seu filho seja feliz, que seu filho se converta, que seu filho permaneça com Jesus, é só nós sermos cumpridores, sermos fiel ao Senhor, fiel à obra de Deus, cumpridores do nosso dever. Que a Bíblia diz assim, por amor a Abraão, Deus abençoou Isaac, ele ficou rico. Que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O Deus de Jacó, eu sou o Deus de Jacó, é o Deus que muda. Mudou a identidade de Jacó. Quem era Jacó? Né? Um mentiroso, um trapaceiro. Deus mudou a identidade de Jacó. É o Deus que muda, é o Deus que pode mudar aquela situação. Aquela situação que tanto te entristece, meu irmão. Aquela situação que tem que deixar do cama embaixo. Deus pode mudar. Ele muda. É o Deus que muda histórias. Deus vai mudar a sua história. É só crer. É só crer e buscar. Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Que encontro, que coisa. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores e desci para livrar-lhe. Que Deus é esse? Que Deus é esse nosso? Que desceu porque ouviu o clamor. Ele é um Deus que ouve o clamor, Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Ele é um Deus que ouve quando nós gritamos por socorro. Ele disse, eu desci para livrá-los. Que Deus maravilhoso. Que Deus santo, que Deus único, que Deus verdadeiro. É o meu e o seu. Que maravilha é termos esse Deus como nosso Pai. Né? Ele diz ali em João, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me recebem, que aceitam Jesus, se tornam filhos de Deus. Jesus, a primeira coisa que ele quis ensinar aos discípulos, quando eles disseram assim, Senhor, nos ensina a orar. Ele foi ensinar aos discípulos, Pai nosso que está no céu, Ele é nosso Pai. E um pai, um filho, sempre sabe chegar no coração de um pai. Nosso Pai, toma conta de nós, nos guarda, nos dá livramento, cuida de nós, cuida de tudo. Basta a gente ser fiel, ser cumpridor dos nossos deveres. Cumprir os preceitos de Deus. E para terminar, irmãos,
E Moisés começou, eu não posso, eu não sei falar. A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem poderoso em palavra, em obras. Ele foi educado ali no Egito, instruído em toda a ciência egípcia. Agora o homem não sabia nem falar. É como nós também. Né? Eu não posso ser pastor, eu não posso ser um pregador, eu não posso ir ali, eu não posso ser um intercessor, eu não posso ir ali pregar. Não, pastor, eu não sei falar, eu não vou não. Sempre a gente tem uma desculpa. Não, hoje está chovendo, eu não posso porque está frio, está calor, está sol. A gente fica sempre dando desculpa. E Moisés, né, deu as desculpas dele, mas ele não se livrou do mandato do Senhor. Diz lá, no primeiro versículo do capítulo 4, diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas esses que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. Uma vara é um cajado que os pastores, né, de gado, pastores de ovelhas, usam um cajado. Olha o cajado aí que está na sua mão, meu irmão. Olha, você já viu o cajado? Aí. Com esses olhos nós não vemos, mas com os olhos espirituais ele tem um cajado aí que lhe dá autoridade, poder e unção. Ele disse: é uma vara. Ele disse: pois é com essa vara tu vai fazer milagres lá, tu vai entrar e tu vai mostrar para Faraó que eu sou Deus e tu vai tirar o povo do Egito. E eu, para terminar, irmãos, eu quero agora fazer um apelo. Eu tenho uma irmã que ela diz assim: eu não gosto de teus apelos, porque os teus apelos são drásticos. Digo: eu vou fazer um apelo a vocês aqui, hein? Os teus apelos são drásticos. Eu faço agora um apelo, ou drástico ou não, aqui, né? Em São José dos Campos, para essa igreja abençoada, essa igreja de Deus. Eu pergunto, o Senhor perguntou para Moisés, ele me usa agora para perguntar para você: o que é que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão, com o qual você pode fazer a obra de Deus? Olhe para a sua mão. Faça assim. Você está vendo? O Espírito Santo está tocando agora na sua vida, na sua mente, no seu coração, e você está enxergando o que é que você tem na sua mão, que para usar, para fazer a obra de Deus, o engrandecimento dessa obra aqui neste lugar. Uns têm voz muito bonita. Canta, irmão. Canta, faz culto público, prega. Canta para Jesus. Outros sabem tocar ali na bateria. Não espere que ninguém lhe adule para você vir estar presente no culto para estar ali na bateria. Venha com todo prazer, com toda alegria. Vou fazer para o Senhor. E não para o homem. É para o Senhor. O que é que você tem na sua mão? Você tem dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja do Senhor precisa para marchar. Tem água, tem luz para pagar, tem aluguel para pagar. Você ganha um bom ordenado, coopera na igreja. Você é fiel no seu dízimo? Você dá o dízimo? Dá não, que o dízimo não é meu, não é nosso, é do Senhor. Você devolve o dízimo? Você é fiel nas ofertas? O que é que você tem na sua mão, meu? Você tem ânimo, tem coragem? Saia, vá nos hospitais visitar os enfermos, falar de Jesus, ganhar vida. Vá pelos cantos, pelos recantos aí, fazer culto público. Vá de porta em porta pregar. Você tem uma boa dicção, uma boa palavra. Vá
de porta em porta, pregar o evangelho, falar de Jesus, ganhar vida, trazer vidas para cá. Deus entregou na sua mão o ministério e o Espírito Santo agora está tocando na sua vida, tocando na sua mente, revelando na sua mente, no seu coração, o ministério que Ele colocou nas tuas mãos, e tu tem que desempenhar, e muitos não têm desempenhado aquilo que o Senhor entregou na sua mão. Ele disse: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós para que vá e dê fruto. Foi Ele que te escolheu, minha irmã, meu irmão. Foi Ele que colocou na tua mão. Você tem cumprido o mandato de Deus, o ministério que Deus colocou nas tuas mãos? O que é que você tem na sua mão, com o qual você pode ajudar a obra de Deus, e você não está ajudando? Você chega, senta, sai, vem o outro dia. Eu espero que não tenha gente assim. Espero que aqui seja diferente, que cada um cumpra com seu ministério, cada um desenrole o mistério que Deus tem na sua vida. Ele disse: Moisés, o que é que tu tem na mão? Nada, tem uma vara. Pois é, com essa vara ali ele tocou o mar vermelho, o mar se abriu, ali ele tocou nas águas amargas, se tornaram água potável. Você, o que é que Deus colocou na tua mão? Eu te pergunto agora. Deus te pergunta agora. O que foi que você fez com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? Um dia nós vamos chegar diante de Deus. E aí? O que foi que tu fizesse? O que foi que tu fizesse com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? A tua conta está lá no banco. Se Jesus voltar amanhã, ela fica lá. E tu não tem dado uma boa cooperação para o aluguel, para suprir as necessidades da minha casa. Irmãos, Deus espera por nós. Deus espera por nós. Oh, quantas vezes eu tenho olhado no meio do meu povo e não tenho te visto. Eu tenho saudade de ti nos dias de culto. Eu olho e eu procuro e não te vejo. Por quê? Eu te procuro lá naquele lugar onde eu te coloquei e não te vejo. Diz o Senhor dos Exércitos: eu confio em ti. Um dia eu sonhei contigo, entreguei nas tuas mãos um ministério e disse: nessa eu posso confiar, eu vou confiar, que eu sei que ela é digno. E eu entreguei, te dei dons espirituais. Cadê os dons que eu te entreguei? Deus cobra isso dessa igreja, irmãos. Deus está cobrando mais vida, mais alegria, mais fidelidade, mais pontualidade, mais trabalho. Deus pede dessa igreja que cumpra com o ministério que Ele entregou nas suas mãos. O que é que você tem na sua mão? Deus está te perguntando. Vamos, irmãos, cumprir, que o Senhor está voltando. Quando chega lá, o que é que a gente vai dizer para o Senhor? O que é que a gente vai contar para o Senhor? Falar para o Senhor? Ah, Senhor, sabe, eu me mudei dali, Senhor, era muito frio aquela cidade, Senhor, eu tinha que trabalhar. É muita desculpa que vai haver naquele dia, mas muitos chegarão ali e dirão: eis-me aqui, Senhor, e os filhos que tu me deu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos, estou passando já da hora. Eu quero lançar
uma palavra para essa igreja. Eu quero profetizar sobre essa igreja, que essa igreja possa crescer materialmente, espiritualmente, que essa igreja encontre porta onde não há porta e caminho onde não houver caminho sejam abertos para essa igreja, para esse povo. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor prospere cada um, que o Senhor visite cada um com os dons espirituais, que o pastor de vocês tenha vida bastante e que esteja sempre com saúde aqui, liderando vocês, com toda essa sabedoria que ele tem. Aproveite, irmãos, aproveite, aprendam e cumpram cada um com seu dever. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.